Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Seja sensível ao mover e o agir do Espírito Santo neste culto. Vamos rapidamente abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos 104. 4. Depois vamos no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 7. 1, chapitre 1, versículo 7. Verset 7. Ok, podemos tomar os nossos assentos. Nós estamos agradecendo a Deus pela graça e a oportunidade que Ele nos concedeu de nos reunirmos na Sua presença para podermos lhe adorar e glorificar o Seu nome. Agora é chegado o momento em que nós queremos ouvir Deus falando conosco através da Sua palavra. De acordo às Sagrada Escritura que acabamos de ler, tiramos o seguinte tema: os servos são como vento e relâmpagos ao serviço do Senhor. Amém. Repito de novo. Os servos são como vento e relâmpagos ao serviço do Senhor. Querida igreja, hoje não é um culto comum, mas hoje Deus vai transformar servos em vento e relâmpagos, e que todo espírito contrário que seja sem efeito agora. Amados, existem dois tipos de crentes. O primeiro tipo de crente, os que apenas assistem, que quer dizer espectadores. E o segundo tipo de crente, os que se tornam instrumentos nas mãos de Deus. Meus irmãos, Deus não chamou os seus servos para serem passivos, mas Ele os chama para transformá-los em forças espirituais em movimento. O texto que acabamos de ler aqui nos revela duas dimensões de servos. Primeira dimensão como vento, e a segunda dimensão como relâmpago. Presta bem atenção à revelação de Deus nesta manhã. O dia de Pentecostes é um dia que Deus desceu com seu poder. Foi um dia que Ele transformou os servos que estavam lá no cenáculo como ventos e como relâmpagos. Um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro homem de Deus, deve ter essas duas dimensões na vida dele. Se não tiver, eu te garanto, você ainda não nascesse de novo. Depois vou provar isso durante o desenvolvimento.
A primeira dimensão. Dimensão liboso. Vento. Mopepe. O que significa vento? Mopepe lingo lobani. Movimento invisível. Ezali mouvement invisível. Mais poderosa. Menguia. Quem vê o vento quando move? Nani azomona mopepe. Ninguém. Mutote. Mas nós sentimos o movimento do vento. Mais biso tozo sentimos. Nós sentimos o efeito do vento. É assim o homem ungido por Deus. Ele move segundo a ação do Espírito Santo. Pode não ser visto, mas a ação dele será vista. Aleluia! Esta é a primeira dimensão do vento. A segunda dimensão é fogo relâmpago. É a manifestação visível e impactante. Como eu dizia, o vento não se vê. E ninguém consegue de parar o vento. Quem consegue de travar o vento? Ninguém. Quem consegue de ver o vento? Ninguém. Mas ele existe. Ele está em ação. São assim os verdadeiros servos. Ele se move pela direção do Espírito Santo. Eles não dependem e não esperam de aplausos do público. Hoje nós, os servos, estamos dependendo de aplausos. Tornamos o altar como um palco. Não. Muito agora queremos reconhecimento. Mas o verdadeiro de homem de Deus, que é como o vento, ele não depende do reconhecimento. O apóstolo Paulo foi o homem que Deus mais usou no Novo Testamento. Mas ele se considerava como um abortivo. Aleluia! Vê a dimensão. Nós hoje queremos títulos. Não é mal. Mas será que somos como o vento? O Senhor Jesus, no livro de João, capítulo 3, versículo 8, o vento sopra onde quer. O servo como vento, ele entra onde as portas estão fechadas. Ele alcança vidas sem fazer barulho. Ele trabalha no secreto, mas produz resultado no visível. O vento quando bate ninguém vê, mas quando derruba a árvore todos veem o efeito do vento. É assim a igreja. Eu acredito. Alguns entre nós, Deus vai fazer-los um vento espiritual nesta geração. Aleluia! Amém. O servo como relâmpago. O relâmpago aparece de rápido. Impactante. Temos que buscar a igreja, a presença do Senhor. Não é só figura, não. Não, igreja, não. Vê a vida do apóstolo Paulo como era. Vê a vida do apóstolo Pedro como era. Aquele Deus que agia em Paulo e Pedro é o mesmo Deus que nós estamos orando. É o mesmo Deus que nós estamos
adorando a igreja. E o mesmo Espírito Santo que movia sobre Pedro, que movia sobre Paulo, é o mesmo Espírito Santo que nós acreditamos agora. O relâmpago aparece de repente. E quando aparece, muda o ambiente. Aleluia! Muda o ambiente. Muda o ambiente. As obras extremas sentem o poder do relâmpago. Assim é o servo de Deus cheio de fogo. E pena a igreja se tornou fria. E pena a igreja se tornou fria. Jesus disse, já que não és quente, não és frio, vomitar-te-ei. A igreja deve se posicionar. Ou fica frio e fala de Jesus. Mas então fica quente com Jesus. Temos que definir a igreja. Temos que definir servo de Deus. Ou ficamos frios e fora com Jesus. Ou então ficamos quentes com fogo do Espírito Santo com Jesus. Temos que decidir. Quando o servo que é relâmpago, que carrega o fogo do Espírito Santo, entra e chega no lugar, ele provoca a transformação. Ele abala aquela área. Ele abala, mexe. Vou vos dar um exemplo bíblico. Paulo e Silas foram numa cidade. Eram visitantes. Ninguém les conhecia. Mas como levavam o vento e fogo, os bruxos e mágicos daquela cidade reconheceram a presença deles. Paulo ainda não tinha se manifestado. Paulo ainda não tinha pregado. Mas o mundo das trevas sentiu e disseram: esses que estão perturbando o mundo chegarão. A presença do Filho de Deus, cheio do fogo do Espírito Santo, ele incomoda o reino das trevas. Ele libera respostas urgentes. Onde nós lemos em Hebreus 1:7, a Bíblia diz: faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Esta é a imagem que Deus quis transmitir a Moisés. E que Deus chamou Moisés. Ele chamou numa sarça ardente. Ele queria que Moisés acendesse. Ele queria que Moisés se tornasse um servo de fogo. Ele queria que Moisés se tornasse uma faísca do relâmpago. Porque ele tinha que desafiar o trono das trevas que estava em Egito. E não era confiança, não. Porque ali onde estava o trono de Satanás. Deus tinha que equipar o seu servo como vento e fogo. Essa é a verdadeira imagem da igreja de Cristo. Servo relâmpago destrói as obras do diabo. A Bíblia diz:
É por isso o Filho do Homem se manifestou para destruir as obras de Deus. Jesus equipa os seus servos para continuar com a obra de destruição das obras do diabo. Não é com palavras de teologia ou da filosofia, mas com fogo do Espírito Santo na vida dele. Porque quando ele fala, é fogo que sai na boca dele. A Bíblia diz que Ezequiel e Apocalipse, quando Jesus estava falando, saía fogo. O que é que sai nas nossas bocas? Teologia? Psicologia? Manipulação? Tradição? O que é que sai das nossas bocas? Que acompanha nossas palavras. Este servo como fogo. Ele traz libertação instantânea. Quando ela toca na vida de uma pessoa, ele comunica o fogo e quebra as correntes que estiverem na vida desta pessoa. Ele queima as obras do inferno que estiverem nesta pessoa. Não é mal qualquer, não, mas é uma mão incendiada pelo fogo do Espírito Santo. Os servos do Senhor são como vento e como relâmpago na mão de Deus. Quem tu és na mão de Deus? Ele carrega autoridade espiritual. Sabe quando você for incendiado pelo fogo do Espírito Santo? Onde você colocar os teus pés. A Bíblia diz como? Me será dado, né? Porque a presença do fogo faz fugir demônios. Faz fugir as obras das trevas. O inferno recua. Onde entra o verdadeiro filho e filha de Deus, cheio do fogo do Espírito Santo. Bandoque. Porque estamos frios por isso. Porque se estivéssemos cheios de fogo do Espírito Santo, é ele que tinha que saltar, é ele que tinha que fugir, e não é até servos fogem. Porque ainda não foste incendiado pelo fogo do Espírito Santo. E o Pentecoste é quando Deus incendiou a sua igreja com o fogo do Espírito Santo. Porque ele sabia a obra que estava sendo incumprida. Era necessário um poder superior com aquele que está com as trevas. Nós vamos ter que acordar a igreja do Senhor. O vento prepara, o fogo manifesta. O vento move, mas o fogo transforma. Irmãos, Deus primeiro te usa no invisível. Depois te manifesta no visível. Tens tido intimidade com Cristo no invisível? Vou dar um exemplo. Dois na Bíblia. Primeiro é conhecido. O segundo também é conhecido. De Davi. Antes de Deus lhe apresentar como fogo, como relâmpago, diante de Golias, ele o preparou lá na mata como vento. Ninguém via. Lá Davi estava movendo.
Deus estava movendo David. Deus estava preparando David. Lá ninguém conhecia. Lá ninguém via. Lá estava sendo equipado. Começou a lhe treinar. Começou a lhe capacitar. Ele colocou na prova teste. Quando o urso foi apanhar uma ovelha dele, a Bíblia que David foi atrás dele. Pegou. Ele rasgou ao meio. Veio um leão. David foi atrás dele. Ele pegou. Ele rasgou. Deus disse ok. Deus disse que ok. Deus disse que ok. Esse já é um vento. Esse já é um vento. Agora vou lhe levar como relâmpago. Vai ouvir agora a chama do fogo se espalhar por todo o território. 40 dias, 40 noites. Golias desafiou o exército de Israel. Ninguém apareceu. Apesar de Saul ter sido ungido como rei, mas ele não tinha chegado no estágio de fogo de relâmpago para que fosse usado nos grandes desafios. É por isso a igreja do Senhor não está nos usando em grandes desafios. Lá vinha David, o relâmpago. O relâmpago vinha. Aleluia! Golias a minimizar Israel. Mas você quer um incircunciso? Você está desafiando o exército de Deus vivo. Hoje, agora, nesta tarde, vai sentir o fogo do relâmpago. Vai sentir o vento como voa. O vento como voa. Ninguém resiste quando o vento começa a mexer. Ninguém resiste quando o vento move. David pegou numa pedrinha. Abwaki libanga. Pá! E tutti Goliath. Aonde? Wapi? Aleluia! Golias aonde? E tu aqui da Goliath é a força do vento. Exaki força é a força do relâmpago. Exaki força é isso que tem que sair na boca do filho de Deus. É porque temos que buscar a presença do Espírito Santo. O outro Elias, o profeta de fogo. Sabe o que Deus disse? Esconde-te. Aleluia! Esconde-te. Deus preparou. Deus preparou. E no dia da apresentação, apresenta-te. Lá no monte, estava lá cheio de fogo. Fogo! Fogo! Oh, ele clamou como relâmpago. O fogo caiu do céu. O fogo consumiu o holocausto. Não há nenhuma coisa que resiste perante o poder do fogo. É por isso que Deus fala aqui. Ele faz dos seus servos como vento. E como quê? Como vento. E como quê? Agora pergunta de irmã de lá. Você aceita? Agora, nesta manhã, o Senhor te fazer seu servo como vento, como relâmpago. Le perguntei. Le perguntei de lá. O vento prepara o terreno. O relâmpago muda tudo. Irmãos, eu acredito, pela fé,
na kondima, pela convicção do Espírito Santo, na convicção do Saint-Esprit, aqui nesta sala, aqui neste culto, há pessoas que estão em face de vento e que Deus está levando para a face de fogo. Deus está levando para a face de fogo. Por onde for, eles vão levar o fogo. Sabem, Sansão na Bíblia, a mulher dele era outra pessoa. Samson ficou revoltado. Foi pegar raposas. Barena. Ele engaleke. Fuenge? Ah, fuenge nem que pode fuenge ele mesmo. Fuenge, né? Amém. Vamos, é isso mesmo, fuenge, vamos. Les marrou na cauda. Meteu um feixe. Um feixe de capim. E buquê. E a matite. A pelissimoto. A libera na bilanga. O que aconteceu? Aleluia! O que aconteceu na lavra dos filisteus? Incêndio, fogo começou a se espalhar. É isso que Deus quer para a sua igreja. Que o fogo se espalhe em casa de cada crente. Aqui o fogo acende. Ali o fogo acende. Ali o fogo acende. E bloqueia a obra dos demônios. Não haverá espaço para o bruxo voar. O fogo vai lhe queimar, sim. É isso que ele quer. Que você se torne um fogo. Você se torne um relâmpago. Bebe um pouco dela. Escutem, meus irmãos. Antes de Deus usar alguém publicamente, ele chama essa pessoa para viver em pureza secretamente. É isso que Deus faz. Vamos ler a 1 de Pedro. Capítulo, versículo 15 e 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Versículo 15 na 16. Amém. Se você quer ser um vento, quer ser um relâmpago, um fogo nas mãos de Deus, aqui Pedro nos fala uma coisa. Devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Deus nunca vai derramar o seu poder onde há impureza, onde há sujidade, onde há pecado. Deus nunca o fará. Ele é santo. Significa a partir do secreto. Ele quer te preparar. O que isso significa na prática? Ser santo significa santidade na sua maneira de falar. Como é que você fala? Vê a pessoa falando orgulhosamente, com todo orgulho. A Bíblia diz que Deus registra os orgulhosos. Por isso o Senhor não está nos usar. Nós somos, principalmente nós, os
pregadores, os servos, somos orgulhosos mais de qualquer coisa. Biso basali to kondisa mina lo lei. Pior quando estamos à frente. Se tu estamos tozali boso. Estamos vendo os outros como se fosse não são ninguém. Tozomona batu nyoso pamba. Como se fosse nós somos especiais. Não. Diante de Deus não existe especial nenhum. Todos nós somos especiais. Porque fomos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. O que apenas nos diferencia é a graça que cada um deu. Outro é ministro, X. Outro é ministro. É só isso o trabalho. Por que vamos se orgulhar? Se queremos ser fogo e vento, primeiro, santidade nas nossas palavras. Paulo diz que as nossas palavras sejam agradáveis a todas as pessoas. Como se fosse sal. Como fosse sal que se tempera com a comida. Mas quantas vezes nossas palavras ferem pessoas? Quantas vezes nossas palavras fazem fugir a pessoa da igreja? Quantas vezes nossas palavras desmotivam pessoas? Santidade no pensamento. Os nossos pensamentos. O que é que pensa no secreto? Porque eu não vejo o teu pensamento. Você também não vê o meu pensamento. Mas Deus está vendo. Será que você vive santidade no pensamento? Onde está? Você pensa sempre mal dos outros. Desconsidera as pessoas. Santidade no olhar. Os teus olhos são disciplinados. Santidade nos relacionamentos. Você diz que a vossa palavra é sim, sim, não, não. O que passa disso é do diabo. Muito quando está com a irmã X, fala outra coisa. Começa falando mal de outra pessoa. Quando se encontra, ele muda. Não, eu não falei embora assim. Eu não falei embora assim. Hipócrita. Tens que assumir. Um dia aconteceu na Petrangola. Estivemos no gabinete. Vi uma mamã. Começou a falar mal do outro. Falou. A Bíblia diz que o líder deve começar a ouvir dos ouvidos. Deve ter muito cuidado. Pode entrar no erro. Depois dele ir, bispo me disse: Moçali, o que você achou dessas palavras? Ele disse, antes de eu falar, você ainda falei. Ele disse, bispo, não temos como provar. Apenas temos uma maneira de provarmos. Vamos chamar a senhora que acabou de sair aqui e chamar aquela senhora que ele estava falando mal, mas nós não vamos desavisar. Nós não vamos desavisar. Mas vem na quarta-feira, depois para continuar uma conversa. Para continuar aquela que vinha falar mal da outra. Falamos naquela outra, mamãe, vem quarta-feira, temos uma conversa. Aquela primeira vinha que veio falar mal da outra. Quando acabou, começou a falar. Bicho me disse, sai ainda fora. Aquela mamãe não sabia. E ele já combinado, eu vou chamar aquela outra mamãe. Quando viu sua mamãe, assustou. Bicho disse que tá bom, mamãe. Agora nos fala aquilo que nos falaste sobre a mamãe. Fala o que nos falaste sobre a mamãe. A pessoa desconsigo de falar. Vê a hipocrisia na igreja.
Onde também já aconteceu aqui na igreja. Houve um problema. Eu não sabia também. Fora até no bispo. Falaram. O dia que o bispo me chamou, eles não sabiam. Eram mamãs. Disse, mamãe, agora me falam. O que estavam a falar. Eu só disse, bispo, fica a resolver o problema. Mas eu não tenho nada a ver. Resolve com eles. Mentira. O que adianta? Sem viver na santidade. Um homem deve ser responsável por tudo que sai da tua boca. Aleluia. Se nós queremos ser nas mãos de Deus, servos como o vento, servos como santidade, mesmo no púlpito, principalmente no púlpito, temos que ter muito cuidado no altar. Mesmo ao darmos exemplo, temos que ter a certeza do exemplo que nós estamos dando. Porque se for falso, nós demos liberdade ao diabo. Vai reivindicar, vai destruir aquela mensagem no coração das pessoas. Isso nós nos chamaram a atenção na teologia, que tem que ter cuidado. Ao dar exemplo, tem que ter cuidado. Tem que ter a certeza. Porque muitos quando vêm à frente, fala muito para agradar as pessoas. Até as coisas que não são reais, que não são verdadeiras. Não tem problema. Mas vamos ter problema um dia. Quando nos apresentamos diante de Jesus. Santidade fora da igreja. Quando nos vejam lá na igreja, como é que nos consideram? Como é que eles nos vejam lá? Lá nos nossos relacionamentos fora da igreja. Isso é que me dói no coração. Um incrédulo que não conhece Jesus, mas está a desafiar a pessoa que vem na igreja. Você sair, também vou ir no céu. Se esse ir, eu também vou. Enquanto que a Bíblia nos fala, vereis outra vez a diferença. Temos que marcar diferença por onde nós vamos. Não adianta nada sermos hipócritas, meus irmãos. O hipócrita não vai herdar o reino dos céus. E ponto final está escrito na Bíblia. A santidade não é aparência. Não. Santidade é uma transformação. De dentro. Produzida pelo Espírito Santo. Meus irmãos em Cristo. A santidade é a marca verdadeira dos verdadeiros filhos de Deus. Por isso, o mundo precisa olhar para a igreja e ver a diferença. Como a igreja primitiva apresentou. E as pessoas próprias deram o nome. Cristão. Qual é o nome que nos chamam lá fora? Nós que frequentamos a igreja. Por causa da falta de santidade. A pessoa não anda com temor de Deus. Desta maneira é um pouco difícil. Senhor nos usar. Meus irmãos, quando há santidade, o fogo desce. O céu responde. E o inferno recua. Aleluia. Quando há santidade, repito, o fogo desce. O céu responde. E o inferno recua.
Meus irmãos, ninguém carrega este nível de poder se não tiver uma vida de oração. Se não tiver a vida de santidade, como eu acabei de falar há pouco. E se não ele se entregar totalmente a Cristo. Deus não usa qualquer. Ele usa quem está disponível. Quem está sentindo o sopro do Espírito? Quem está sentindo o sopro do Espírito? O Espírito está soprando. O vento está soprando. O fogo está descendo. E quando o vento move, quando o fogo desce, você não será a mesma pessoa. Eu acredito nesta manhã. Deus vai levantar você como seu servo, como vento e como relâmpago para esta geração. Você será um fogo contra as trevas. Você será um vento impetuoso para derrubar todas as barreiras. Não importa. E quando sopra, não é resistência nenhuma. Nenhuma estrutura permanece de pé. Quando o vento sopra, ela derruba tudo. E quando o fogo desce, ele queima tudo. Levante ainda a tua mão no ar. Fala, eu não serei mais comum. Eu serei vento nas mãos de Deus. Eu serei relâmpago contra as trevas. Assim eu o servo cheio de fogo do Espírito Santo. Nós queremos orar. No dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo soprou, a Bíblia diz: línguas de fogo. Línguas de fogo, a combinação de duas dimensões. Quando o Espírito soprou, desceu línguas de fogo, labaredas de fogo. Quando sopra o Espírito Santo, nenhuma obra das trevas permanece de pé. Toda a oposição cai por terra. Os incrédulos são arrancados pelo poder do Espírito Santo. É este o mover do Espírito Santo que Deus está derramando nos últimos tempos. Todo o Espírito Santo e o vento. Essas dimensões. Não é tradição, não. Não é política, não. Não é ciência, não. Não é conhecimento intelectual, não. Mas o mover. O mover. O mover. O mover do Espírito Santo de Deus. Igreja, temos que clamar pelo fogo. Temos que clamar pelo soprar do vento. É isso que Deus quer. Que a igreja seja
É isso que Deus quer. Que você se transforma. É isso que Deus quer. Mas Ele não força ninguém. É disposição do teu coração. O vento está soprando. O fogo está descendo. Elias clamou. Fogo! Os céus se abriram. O fogo desceu. Se você é o homem de Deus, vem nos acompanha. Ele responde: se eu realmente sou homem de Deus, que cai fogo do céu. Que cai fogo do céu. Que cai fogo do céu. O fogo tem que cair no céu, queimar a impureza que está na igreja. As obras escondidas do demônio, do diabo, da frente tem que ser queimado. Não podem resistir na igreja do Senhor. Tem que cair por terra. Tem que queimar por terra. Para que haja um avivamento. Fogo tem que descer. O vento tem que soprar. Para que haja verdadeira libertação. Para que haja verdadeira visitação. Mas Deus não o fará se não houver pessoas disponíveis. Nós aprendemos que a casa de Deus tem que ser casa de quê? Casa de quê? E não o quê? Ah? Como é possível os mágicos se infiltraram na igreja? Estão bem sentados, por quê? Isso é que me faz doer o coração. E ainda a pessoa tem a ousadia, a coragem de começar a desafiar Deus na igreja. Está na igreja. E ainda está desafiando Deus vivo. Meu Deus, Deus mata. Irmão, cuidado, Deus mata. Não te desafia Deus no presente. Da sua santidade ele mata. Meu Deus do céu. Tens que ter muito cuidado com o teu orgulho. Tens que ter cuidado, meu irmão. Não se briga com o fogo de Deus. Eu prego aquilo que Deus comunica. Temos que ter muito cuidado, igreja. Para depois de começar a mudar a linguagem. Deus não se briga com ele. Mas você é o escolhido de Deus. Ele quer te tornar um vento e um fogo. Que o Senhor abençoe a sua mensagem. Nos coloquemos de pé. Nos colocamos de pé, igreja. Eu quero que os músicos nos levam em louvor. Nós queremos que o Espírito Santo sopra. Eu quero que o Espírito Santo sopra. Nós queremos que o som do Espírito Santo desce e incendeie as nossas vidas. Que ela nos transforme em instrumentos nas mãos de Deus. Igreja, se prepare. Esteja atento. Seja sensível no mover do Espírito Santo. Ele está aqui. Ele precisa da liberdade para poder agir. Depois do hino, vamos orar da seguinte maneira: Senhor Jesus, transforme em vento que se move pela tua vontade e em fogo que se manifesta o teu poder. Usa-me nesta geração para libertar, para curar e transformar a vida. Senhor Jesus, transforma-nos em vento que se move pela tua vontade, em fogo que manifesta o teu poder. Usa-nos nesta geração para libertar, para curar, para transformar, em nome de Jesus. Depois do hino,
Ora com a sinceridade do coração. E creia que o Senhor vai te visitar. Estamos cantando muito música.